Mas o que foi? O que foi a pessoa, o gatilho, a experiência que falou, não, cara, eu tenho que largar isso aqui? A minha conversão... Mas o gatilho, a parada que você falou, cara, aqui é o fim da linha. Existem 2 momentos. O primeiro é do convencimento. O convencimento se deu, minha esposa Camila se converteu antes de mim e começamos a frequentar uma igreja muito séria. Eu frequentava, mas eu não era convertido. Eu não tinha raiva de crente. Aí vai uma distinção importante também. Há o ateísmo intelectual, que era o meu caso. Você era agnóstico? Eu tinha a convicção de que Deus não existia, porque o materialismo, para mim, era a visão que mais bem explicava o mundo. Eu estava errado. Mas eu não tinha raiva de quem cria em Deus. Não tinha raiva. Tanto que eu frequentava a igreja e ficava até satisfeito com o padrão ético de conduta das pessoas. As pessoas eram amáveis, corretas. Eu adorava mesmo, achava muito bom, mas não era convertido. Agora, existe também o tipo de ateu, eu devo dizer, que não era meu caso, que é o ateu não por questões intelectuais, mas por questões morais. Qual é o ateu por questão moral? É aquele que, mesmo que ele se convença da viabilidade intelectual do cristianismo, ele opta pelo ateísmo não porque ele acha que o ateísmo é verdadeiro, mas porque ele busca uma visão de mundo que dê respaldo aos desmandos que ele quer levar na vida. Então, no ateísmo, como disse Nietzsche, se Deus está morto, não é? O que é que acontece? Não é verdade? Deus, disse Dostoiévski nos Irmãos Karamazov. Então, tudo está permitido. Então, é o tipo de visão de mundo que você pode fazer qualquer coisa sem ter a quem prestar contas. Mas esse não era meu caso. Eu era ateu por questões intelectuais. Eu achava que o cristianismo não era verdade. Então, frequentava a igreja até que chegou às minhas mãos um livro, e aí a importância do livro. Eu sei que o senhor é escritor, não é? 82 livros. 82 livros. É um super escritor, né? 82 livros. E chegou às minhas mãos esse livro chamado Cristianismo Puro e Simples. Em inglês é Mere Christianity, cristianismo mero, que em português é traduzido Cristianismo Puro e Simples. Aquele livro foi muito impactante. De quem? Qual autor? C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia. Sim. Então, aquele livro foi muito importante para mim. Por quê? Porque ele era ateu também. Ele era ateu. Ateu por questões morais. Interessante. Ele era ateu. A mãe dele morreu e tal, né? Aí aquele livro abriu um universo de literatura cristã que eu não conhecia. Porque o livro enfrenta as questões mais difíceis, não se afasta delas, enfrenta com uma delicadeza argumentativa que me impressionou. Então, a partir dali, eu tive acesso a vários autores. Eu conheci esses autores. Norman Geisler, Frank Turek, Bill Craig, Ravi Zacharias e tantos outros. Eu fiquei impressionado. Eu era convencido. Até que minha esposa engravida da nossa segundo filho. Primeiro Orlando e engravida do segundo filho, que é Lissa. Lissa, com 9 dias, morreu. No falecimento da minha filha, aí foi o elemento que eu tive que trazer à existência, o elemento intelectual que eu já tinha. Eu era convencido, mas não convertido. Foi no falecimento da minha filha que eu entendi, de fato, que a vida é insustentável sem Deus. A vida é insustentável sem Deus. Ali eu diria, pensei, ou eu volto a um ateísmo irresponsável e militante que não levará a lugar nenhum, ou eu, de fato, trago à existência real. A diferença de filosofia e existencialismo é isso. Eu trago da filosofia para o existencialismo, trago das concatenações intelectuais para a vida real, existencial, essencial, aquilo que eu já sabia. E foi ali, naquele momento, especificamente, que eu tive a convicção que eu podia dizer, como Paulo disse na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 21, viver é Cristo, morrer é lucro. A minha conversão se deu naquele momento de falecimento da minha filha. Eu estou esperando a ressurreição, ela faleceu. Faleceu, mas veja bem, faleceu e eu entendi o quê? Não, eu estou aqui pensando, cara, ela ressuscitou, cadê? Chega logo o testemunho. Faleceu. Cara. Não, eu me converti no falecimento. Eu entendi que a vida é mais do que isso.
da perspectiva da eternidade, o que são 80 anos ou 9 dias? O que é um ano a mais para quem vai viver eternamente? Animal. Professor Marçal, se o senhor for ler o livro de Jó, como já deve ter lido, mas se for ler, prestar atenção nesse detalhe, você lê no começo do livro de Jó, no capítulo 1, ali no verso 2, 3, 4, vai dizer o que ele tinha. Vai dizer, tinha 7 filhos e 3 filhas, aí vai dizer, tinha tantos animais, tal, tal, tal. Lá em Jó 42, que é o último capítulo de Jó, no verso 10, assim, aí todos esses que eles tinham morrem. Os filhos, os animais, todas as posses. Só a mulher que não. Só a mulher que não. Lá em Jó 42, 10, Deus dobra tudo. Então, se ele tinha 500 ovelhas, ele passa a ter 1000 ovelhas. Se ele tinha 500 juntas de boi, passa a ter 1000 juntas de boi. Ele não tinha 7 filhos e 3 filhas? Depois vão lá consultar no livro de vocês, que ele, dobrando o número de filhos que morreu, dá a ele, sabe quantos filhos e filhas? Não dá 14 filhos e 6 filhas, não. Dá mais 7 filhos e 3 filhas. Por quê? Porque, diferentemente dos animais que morreram e desapareceram, os filhos que morreram estão nos braços do Senhor. Para duplicar, ele tinha que dar o mesmo número, porque se desse 2 vezes mais, teria triplicado. Então, os filhos que morrem, as crianças que são abortadas, com abortos espontâneos ou quaisquer outros, não desaparecem, estão nos braços do Senhor. Uma das maiores sabedorias da nossa existência, professor Marçal, é trazer para a nossa vida a perspectiva da eternidade. Tudo o que nós fazemos aqui tem efeitos que ecoam pela eternidade. Isso muda tudo. Muda tudo. Triste é o que acha que a vida se resume a isso. Essa vida aqui é um quebra-cabeça com as peças todas misturadas. Quando nós entendemos que Deus nos dá a eternidade, nós podemos ainda viver nas peças misturadas, mas é nos dado a tampa do quebra-cabeça com a figura completa. Nós vemos que tudo tem um sentido maior, tudo tem um propósito maior. Foi na morte da minha filha que eu, de fato, entreguei minha vida ao Senhor. E depois nós tivemos outra filha também. Eu queria ter várias, né? Mas minha mulher não pôde ter mais. Minha ideia era comprar uma Kombi, encher de menino, né? Mas minha esposa não pôde ter mais. Mas, graças a Deus, nós temos 2 filhos conosco e uma que está com o Senhor.